Olá, queridos. Só gravar rapidinho aqui para vocês, para auxiliar, tá bom? Conversação 2. Então vamos lá. Nessa unidade vocês terão a oportunidade de conhecer e praticar um novo vocabulário inserido nos textos para que vocês possam compreender melhor. Nesse caso aqui vai ser um pouco da gramática que vai ser abordada com o verbo. Então vocês verão, né, a relação do tempo entre o pretérito indefinido e o pretérito imperfeito, ok? E as suas formas regulares e irregulares. Então vamos lá ver cada um desses dois tempos verbais da unidade 1. Então, como usar corretamente los passados? Como é que a gente deve usar para se referir ao passado? Então, se nós queremos contar ou informar sobre ações e situações ou acontecimentos passados. Então, tem duas formas que nós vamos ver aqui hoje. Então, a primeira situação é a situação que ela é finalizada, né? Em um momento do tempo. Nesse caso aqui, ela vai contar que ela é inacabada. Quando eu digo assim, hoy, esta semana, este mês, este ciclo, esta noche, en esta vida, esta mañana, estos meses, estos anos. São situações em que eu ainda estou vivendo. Vou pegar aqui o laser. Situações em que eu ainda estou vivendo elas. São situações que estão no passado, porém inacabadas. Nesse caso aqui de inacabadas, elas são correspondentes ao pretérito perfeito. Quando eu digo assim, hoy he comido cerezas. Então, hoje eu comi cerejas. Quando eu digo hoje eu comi cerejas, logo de imediato o que você percebe? Você percebe que eu estou falando que é hoje, então eu estou vivendo esse momento para estar contando. Não se encerrou ainda o dia de hoje. Então, é uma forma de dizer que ainda é inacabado porque eu ainda estou vivendo este dia. Esta semana fui ao cinema. Então, dentro dessa semana, a semana ainda não se encerrou. Então, nesse caso aqui, este ano, quando ele coloca aqui, né, que é nessa vida também, he estado 3 vezes em Madrid. Então, nessa vida, né, nesse momento em que eu estou aqui presente. Então, são situações passadas, porém inacabadas ainda. Agora, a outra forma do pretérito indefinido, ele já vai falar de situações que acabaram. Tenho isso na cabeça. Quando você lê para interpretar, o que está dentro da gama do que ainda eu estou podendo viver, que ainda não se passou, e do que já acabou. Então, situações finalizadas em um momento del tiempo. Acabado. Quando eu digo ayer, anteayer, ou seja, ontem, antes de ontem, ontem à noite, fazem 2 dias, fazem 3 anos. Então, tudo isso aqui já corresponde a um passado que realmente está acabado. Eu não estou mais vivendo o dia de ontem, muito menos diante de ontem. Quando eu dou ainda o mês, quando eu dou o ano, então, el año passado, ou seja, o que acabou, encerrou. Então, vejam aqui. Ayer comi cerezas. Então, ontem comi cerejas. Acabou. Então, nesse caso aqui, quando acabou, é pretérito indefinido. E quando eu estou vivendo ele ainda, é pretérito perfeito. Então, vejam aqui. Se queremos descobrir hábitos, ações ou realidades que se repetem ou permanecem em um tempo passado, é o que? Pretérito imperfeito. Ok? Minha abuela era alegre e divertida. Vejam aqui. Se nós queremos descrever hábitos, ações ou realidade que se repetem ou elas permanecem em um tempo passado, que sempre aconteceu, sempre foi daquela forma. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o pretérito imperfeito, ok? Quando ele diz aqui, minha avó era alegre e divertida. Então, era um hábito, era uma coisa que era permanente, que acontecia sempre, ok? Então, quando éramos pequenos, vivíamos em uma isla. Quando éramos pequenos, morávamos em uma ilha. Então, era uma coisa corriqueira, que se repetia, que permaneceu em um tempo passado. Vejam aqui alguns marcadores temporais. O que são marcadores temporais? São aquelas palavrinhas que elas são carregadas de sentido para que vocês possam
como o próprio nome está dizendo, ele serve para dar sentido ao texto, né? São esses marcadores, são essas palavrinhas que têm funções específicas dentro de um texto. Nesse caso, eles têm funções de estar assinalando sobre o tempo, sobre como tem ocorrido mais em relação ao tempo. Então, são marcadores temporais, palavrinhas que se referem ao tempo. Para falar sobre o pretérito imperfecto, vejam aqui, ó, antes, às vezes, quase sempre, né, geralmente, com frequência, normalmente. Então, essas palavrinhas aqui, né, que a gente está vendo, los domingos, cada dia. Então, elas correspondem ao pretérito imperfeito. Vocês já podem até ver lá no texto quais são utilizadas. Quando tenía 11 anos. E para ser indefinido, lembra lá que eu falei para vocês que para ser o indefinido, né? Para ser indefinido é uma coisa que acabou de verdade. Para ser indefinido é o que? Ontem, antes de ontem, eu disse o dia, no outro dia, enfim, vocês vão ver aqui uma vez que aconteceu, entonces, luego, después, al poco rato, durante la noche. É só vocês encontrarem essas palavrinhas para que vocês possam identificar. Então, de acordo com Torrego, el verbo es una clase de palabras o categoría léxica que presenta las siguientes características, forma y función. Desde el punto de vista formal, el verbo se compone de raíz o lexema mais desinências. O que está dizendo aqui? Então, o verbo ele pertence à categoria das classes de palavras que ele tem as seguintes características, forma e função. Então, do ponto de vista formal, o verbo ele se compõe de raiz, que é sempre aquela partezinha que geralmente não se modifica ao ser flexionado, ao ser conjugado, né? Que nesse caso aqui, ou o lexema, né? O lexema. E mais as desinências. O que é a desinência? É aquele complementozinho, aquelas letrinhas que a gente vai colocar na frentezinha do verbo para que ele seja conjugado, flexionado, tá? Enquanto la función, el verbo es siempre el núcleo sintático del predicado de la oración. Lembra quando vocês estudavam o que é o sujeito, o predicado, o sujeito? A Maria é bonita, a Maria era bonita. Então, nesse caso aqui, a Maria é o meu sujeito. E a partir do verbo, eu vou ter o meu predicado. E o verbo, ele é o núcleo desse predicado. Tá certo? Então, esse era, é o verbo que está se referindo ao meu sujeito, que vai dizer o tempo. Se ela ainda é agora, se era passado. Ok? Só para que vocês compreendam. Então, vamos lá falar um pouquinho do pretérito indefinido. Então, segundo Torrego, é uma forma verbal que expressa, nesse caso aqui, hechos acaecidos. Então, ele vai expressar eventos ocorridos em uma zona temporal anterior àquela em que se encontra o falante. Ou seja, foi alguma coisa que aconteceu em um momento que não é mais esse em que eu estou falando agora. Tá certo? E los oferece como já terminados, como já falei para vocês. Aconteceu em um momento que não é mais aquele em que eu estou lá vivendo. Então, indica uma ação terminada com relação ao presente. O que eu estou vivendo hoje já encerrou. Então, pode ter ocorrido ontem. E o pretérito indefinido? Agora, segundo Torrego, é uma forma verbal. Aliás, só passar aqui, só a frase, né, que faltou eu ler. Llovió mucho por la mañana. Então, choveu muito pela manhã. Vejam aqui essa terminação. O. Llovió mucho por la mañana. Então, choveu muito pela manhã. Se eu estou dizendo que foi de manhã, então acabou. Porque eu espero falar que se foi de manhã, ou eu estou de tarde ou eu estou de noite. Entenderam? Então, aqui estão as terminações que eu disse para que vocês se atentem. Então, yo amé, yo comí, yo partí, tu amaste. Essas são as terminações referentes ao passado, que vocês vão encontrar lá e vão procurar ver quais são os marcadores temporais que estão próximos a estes verbos, para que vocês possam identificar se eles são verbos que estão no pretérito indefinido, como vocês viram aqui, ou imperfecto.
Vou colocar aqui. Aqui mais uma vez, só que agora é referente a verbos irregulares. Eu disse para vocês que verbos são aquele que tem a raiz e tem uma desinência. Deixa eu colocar aqui com a caneta. Aqui está a raiz do verbo amar. Tá certo? Verbos terminados em AR são verbos de primeira conjugação. Verbos terminados em ER são verbos de segunda conjugação. E verbos terminados em IR são verbos de terceira conjugação. Então, essa é a minha raiz. Observem que a raiz é aquela parte do verbo que geralmente não sofre mudança. Ela apenas, na hora de ser flexionada conjugada, ela recebe a desinência. Essa desinência ela vai ser modificada de acordo com o tempo verbal, presente, passado, futuro. Ok? Vejam aqui, comer também conservou a mesma raiz. Partir também conservou. Por que conservou, professora? Porque são verbos regulares. No entanto, assim como no português, o espanhol também tem verbos irregulares. Nesse caso, os verbos irregulares, eles vão fugir dessa regra, onde a raiz não sofre modificação. Aqui no caso, observem que na hora de conjugar, o verbo sofreu. Aqui é o verbo está. Essa seria a raiz e aqui a desinência na hora de fazer, para fazer a flexão do verbo, conjugar o verbo. Então, tu. Observem aqui que eu acrescentei o U e o V. Eu não simplesmente tirei a terminação AR e acrescentei a letra E. Então, não seria este. Ficaria erradíssimo. Verbo irregular. Então, yo tuve, para o verbo tener. Vejam aqui a diferença do verbo tener. A única palavra, a única letra que se conservou foi o T, que é o verbo ter. Então, yo tuve e o verbo venir, que aqui nesse caso, ele recebeu o I e o N. Então, esses são verbos irregulares porque eles têm a raiz modificada na hora de fazer a conjugação. Ok? Vocês também vão observar isso. Aqui nós temos o verbo irregular, para que vocês possam ver qual seria a terminação. Aqui existem vários deles, são os principais verbos irregulares. São 11, se eu não me engano. Vocês sempre vão estar vendo esses verbos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Certo? 11 verbos irregulares no espanhol. O verbo estar, o verbo tener, o verbo haber, andar, poner, poder, querer, venir, caber, hacer e saber. Essa é a raiz deles. Se vocês precisarem conjugar esses verbos, está aqui. É só vocês agora, a partir daqui, acrescentar a terminação referente a eles. Quais seriam as terminações? Então, com estas raízes aqui, né, nós vamos adicionar as seguintes terminações. Está aqui as terminações. E, iste, o, imos, istes e eram. Observem. Ube, adu, vejam aqui, que é o verbo andar. Adu, viste, puso, aqui no verbo poner, yo puso, que é o verbo de você pôr algo em algum lugar. Ok? E assim sucessivamente. Vamos passar aqui para frente. É importante notar que el imperfecto tiene muy pocas possibilidades de aparecer solo em um contexto. Então, ele vai aparecer muito dificilmente aparecer em um só contexto. Por quê? Porque devido a ele se tratar de um tempo utilizado para descrever situações. Então, geralmente se escrevem situações com marco textual para dar uma outra informação. Então, eu disse algo que aconteceu aqui, porque na verdade eu quero dar uma outra informação. Então, para eu dar essa informação, foi preciso que antes eu descrevesse uma situação. Observem aqui. Llovía mucho cuando salí de casa. A informação que eu queria dar aqui é que quando eu saí de casa, estava chovendo muito. Então, nesse caso aqui, o meu verbo llovía, vejam aqui a terminaçãozinha ia, chovia muito. Quando, tá aqui a minha informação, que eu saí de casa. Certo? Então, geralmente se escreve situações com marco textual para outra informação que a pessoa quer dar. Então, utilizamos como queremos descrever ou invocar uma outra situação do passado. Eu saí de casa, olha aqui, a terminação no passado.
Então, nesse caso aqui, estava chovendo quando eu saí de casa. Aí aqui mais uma vez as terminações. Eu amava, eu comia, eu partia, e assim sucessivamente. Vocês vão vendo aí as terminações aqui dos verbozinhos regulares. E existem somente 3 verbos que são irregulares quando eles são conjugados. Olha que legal, no pretérito imperfeito. Apenas o verbo ser, o verbo ir e o verbo ser, B. Então, yo iba, que eu era, yo venía, tu ibas, tu eras, tu veías. E assim vocês vão lendo depois, ok? Então, busque o material didático para vocês puderem, para que vocês acabem com as dúvidas de vocês. Até mais.